Nesse vídeo vamos ver um resumo das principais mudanças que vieram com a reforma da Previdência para os trabalhadores que já estavam próximos de se aposentar, chamadas regras de transição. Reforma da Previdência. Regras de transição. As mudanças na aposentadoria após a Emenda Constitucional número 103. Os 5 tipos de regras de transição depois da reforma da Previdência. As pessoas que já eram contribuintes do INSS e estavam próximas de adquirir direito à aposentadoria, quando a reforma da Previdência entrou em vigor, em 12 de novembro de 2019, devem ficar atentas para as regras de transição que foram divididas em 5 categorias. Lembrando que a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta para quem ingressar no mercado de trabalho depois da reforma. 1. Regra de transição por idade e tempo de contribuição. 2. Regra de transição por pontos. 3. Regra de transição por idade mínima progressiva. 4. Regra de transição por pedágio de 50% ou 100%. 5. Regra de transição por pontuação para servidores públicos federais. Regra de transição por tempo de contribuição e idade mínima. Essa regra exige tempo de contribuição de 35 anos para homens e de 30 para as mulheres. O que muda aqui é a idade mínima. Em 2019, a idade mínima para pedir o benefício era de 56 anos para mulheres e 61 anos para homens. Em 2020, a idade mínima aumenta em 6 meses e passa a 56,5 anos para mulheres e 61,5 anos para homens. A cada ano essa idade mínima vai aumentar em 6 meses, quando, em 2031, ela será de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Regra de transição por pontos. A fórmula de pontos, que consiste no resultado da soma do tempo de contribuição com a idade do trabalhador, aumenta 1 ponto em 2020. Até 2019, as mulheres precisavam atingir 86 pontos e os homens, 96 pontos. A partir de 2020, a pontuação das mulheres passa a 87 pontos e dos homens, 97 pontos. Essa pontuação vai subir gradualmente até chegar ao limite de 100, para mulheres, e 105, para os homens, em 2033. É preciso comprovar tempo mínimo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. Antes da reforma, o trabalhador que se conseguisse somar os pontos necessários se aposentava com 100% do salário de benefício, calculada sobre as 80% maiores contribuições desde julho de 1994, sem incidência do fator previdenciário. Agora, quem se aposenta depois da reforma, o cálculo do benefício será o mesmo das demais aposentadorias, média simples de 100% das de todas as contribuições, sem excluir as menores contribuições, o que, na maior parte das vezes, achata o benefício. Regra de transição por idade mínima progressiva. No caso da regra da idade mínima progressiva, para 2020, o mínimo exigido para homens será de 35 anos de contribuição mais idade mínima de 61 anos e 6 meses. Para as mulheres, o cálculo conta com tempo de contribuição de 30 anos mais 56 anos e 6 meses de idade mínima para se aposentar, então fica assim. Homem, 35 anos de contribuição mais 61 anos e 6 meses de idade. Mulher, 30 anos de contribuição mais 56 anos e 6 meses de idade. Para a mulher deve ser acrescentado 6 meses de idade por ano, até completar 62 anos de idade. Para o homem deve ser acrescentado 6 meses de idade por ano, até completar 65 anos de idade. Regra de transição com pedágio de 50% ou 100%. Regra do pedágio de 50% para aposentados do INSS. Homem, 35 anos de contribuição mais 50% de pedágio. Mulher, 30 anos de contribuição mais 50% de pedágio. Pedágio igual ao tempo que faltava para você se aposentar no dia 12 de novembro de 2019. Pedágio de 100% para aposentados do INSS e servidores públicos. Para poder se aposentar por idade na transição, trabalhadores do setor privado e do setor público precisarão se enquadrar na seguinte regra: idade mínima de 57 anos para mulheres e de 60 anos para homens, além de pagar um pedágio equivalente ao mesmo número de anos que faltará para cumprir o tempo mínimo de contribuição, 30 ou 35 anos, na data em que a reforma entrou em vigor. Por exemplo, se no dia em que a reforma entrou em vigor faltava 2 anos conseguir se aposentar, precisará trabalhar 4 anos. Regra de transição por pontuação para servidores públicos federais.
A reforma da Previdência muda regras para a aposentadoria dos servidores públicos federais. Agora, homens precisarão de 65 anos para se aposentar, e mulheres, 62. Ambos devem contribuir ao menos por 25 anos, sendo 10 no serviço público e 5 no último cargo. Quem já está no mercado de trabalho, porém, pode entrar em 2 regras de transição e diminuir o tempo para conseguir a aposentadoria. Além disso, dependendo de quando entrou no serviço público, conseguem garantir um valor maior do benefício. Confira quais são as regras. Para conseguir a aposentadoria, a soma da idade com o tempo de contribuição deve dar 96 pontos, no caso dos homens, ou 86 pontos, no das mulheres. Essa pontuação vale apenas para este ano. Ela vai subir 1 ponto por ano, até chegar a 105 pontos para os homens, em 2028, e 100 pontos para as mulheres, em 2033. Além disso, a idade e tempo de contribuição mínimos para conseguir se enquadrar nessa regra. Em 2019, homens precisam ter pelo menos 61 anos, e mulheres 56. Essa idade mínima vai aumentar em 2022. Homens precisarão de 62 anos e mulheres. Reforma da Previdência. Mudança das alíquotas de contribuição. Também foram alteradas as alíquotas de contribuição. Anteriormente, para o setor privado, essas alíquotas de contribuição correspondiam a 8%, 9% e 11%, conforme faixa salarial. Com a reforma da Previdência, no regime geral da Previdência passa-se a adotar alíquotas progressivas de 7,5%, para remuneração de até um salário mínimo, de 9%, para remuneração de um salário mínimo até R$ 2.000, de 12%, para remuneração de R$ 2.001 até R$ 3.000, e 14%, para remuneração de R$ 3.001 até R$ 5.839,45 teto do regime geral. Ou seja, os que possuem salários maiores contribuem mais para a Previdência. Para os servidores públicos federais, as alíquotas progressivas variam de 7,5% para até um salário mínimo, a 22% para aqueles que ganham acima de R$ 39.000. Obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o gostei.